Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Meditemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Meus irmãos e irmãs, para que compreendamos melhor o Evangelho de hoje, é necessário que saibamos que este Evangelho é a continuação da passagem do jovem rico que pergunta ao Senhor: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E nosso Senhor, quando pede para que ele renuncie àquilo que tem e faça uma doação para os pobres, ele fica muito triste e não segue o Senhor. E Jesus termina dizendo que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E é nesse contexto que Pedro diz: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro e os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Eles não eram ricos, mas com muito ou com pouco se pode ser rico. Ou seja, todo ser humano se apega às coisas. Podemos ser escravos, por exemplo, de um pincel, como também de milhões de dólares. Porque para Jesus o que se deve enfatizar não é o objeto em si, mas o apego ao objeto. Há pessoas que podem ter muito e serem desapegadas, e aquelas que têm muito pouco, mas são extremamente apegadas àquilo que têm. E ser santo consiste num processo de esvaziamento de si mesmo. Em outras palavras, para que eu possa renunciar a algo que eu tenha, eu preciso renunciar ao que sou, ao meu egoísmo, à minha vontade própria. Quando Pedro diz: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, parece demonstrar um certo interesse próprio. Pedro parece querer alguma garantia de que os sacrifícios que ele fez para seguir Jesus valerão a pena. É como se Pedro dissesse: o que vamos ganhar com tudo o que abrimos mão para te seguir? Podemos também nos perguntar: vale a pena deixar tudo para seguir o Senhor? Ao responder à pergunta de Pedro, Jesus lhe assegura que tudo o que ele renunciou para se tornar um discípulo é pequeno comparado ao que ele receberá, pois receberá 100 vezes mais. Jesus nos recorda que, se formos generosos com ele, sua generosidade para conosco excederá em muito a nossa dedicação para com ele. Jesus percebeu que Pedro precisava de um pouco de segurança, como todos nós às vezes precisamos. Jesus garante a Pedro que ele receberá mais do que renunciou. Se ele deixou uma família, ele encontrará uma nova família, uma família de fé, os irmãos de comunidade. Ao seguirmos o caminho do discipulado, Jesus nos garante que receberemos muito mais do que daremos, tanto nesta vida quanto na futura. Mas não devemos seguir ao Senhor movidos por interesses pessoais. A maior riqueza que recebemos ao seguir Jesus é o próprio Jesus. Antes de nós procurarmos aquilo que Ele possa nos dar, é preciso sabermos que já temos o essencial da nossa vida, que é o próprio Senhor.
Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos procuram a doçura de Deus e não Deus doçura. Procuram a dádiva de Deus e não Deus dadivoso. Procuram o milagre de Deus e não o Deus dos milagres. Meus queridos irmãos e irmãs, a maior riqueza que nós recebemos neste mundo é a fé, a esperança e a caridade. São virtudes dadas gratuitamente por Deus. Os sacramentos, a própria Eucaristia, tudo isso são as riquezas que nosso Senhor nos concede já nesta vida. Não consideremos Deus como se fosse uma estante de supermercado para suprir as nossas meras necessidades materiais e psicológicas. Seria apoucar a nossa fé se nós mantivéssemos um contato com Deus apenas para suprir as nossas necessidades, em vez de nos servirmos de Deus, que nós o sirvamos. O próprio Jesus diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. E o servo não é maior do que o Senhor. E a nossa vocação é muito mais de servir do que servir-se de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.